Então, pessoal, continuando o tema da aula anterior, né, nós vamos explorar agora, até a aula anterior nós vimos até elevadores hidráulicos, né, um exemplo. Vamos agora ver aqui um dispositivo muito interessante, é o manômetro. Então, o manômetro, né, obviamente, nós já temos manômetros mais modernos, mas a origem do uso de manômetro vem de um dispositivo, por exemplo, na forma em U, contendo um fluido, um líquido no seu interior, onde uma das extremidades do líquido, a sua interface, está, né, em contato com uma interface, por exemplo, de um gás, e a outra interface está, né, em contato com a atmosfera. Então, através desse equipamento e a diferença entre as alturas, como por exemplo essa diferença aqui, nós podemos, né, calcular a pressão nos pontos 1 e 2, obviamente, certo? Então, um dispositivo muito importante para medir diferenças de pressão pequenas e moderadas, não muito grande, porque caso seja uma pressão muito grande, essa altura de coluna seria muito grande, né? Então, um dispositivo para isso ficaria infazível. Então, consiste principalmente em um tubo em forma de U, de vidro ou plástico, contendo um ou mais fluidos, como mercúrio, água, álcool, óleo. Né? Nem é necessário dizer, né, o motivo de ser vidro ou plástico, é pela transparência. Então, aqui nós temos as fotos, né, de alguns manômetros encontrados na prática. Então, aqui manômetro de coluna. Podemos acoplar aqui, ligar, né, por exemplo, uma mangueira com um determinado gás ou um determinado fluido a uma alta pressão. E, através desse sistema, nós veremos, né, a variação aqui nas alturas. E com essa variação de altura, nós podemos calcular qual que é a diferença de pressão e, consequentemente, conhecendo a pressão atmosférica, qual que é a pressão medida. Então, vemos aqui diferentes manômetros com diferentes escalas. Esse aqui, por exemplo, um manômetro de milímetro de H2O, né, milímetro de H2O. Então, está utilizando água como fluido de trabalho, certo? Esse aqui é o manômetro de mercúrio, então nós, né, temos aqui fluido mercúrio. A vantagem do mercúrio para esse tipo de atividade é que o mercúrio tem uma alta densidade, então com uma pequena diferença de comprimento, uma pequena distância, né, um pequeno delta X, por exemplo, nós podemos ter uma grande diferença de pressão, certo? A densidade do manômetro a mercúrio, né? A densidade do mercúrio, melhor dizendo, é em torno de 13 vezes maior do que a densidade da água. Certo, ainda nesse contexto, muitos problemas de engenharia envolvem, né, a sobreposição de vários fluidos. Então, quando nós temos vários fluidos, nós temos que calcular aqui a pressão por parte. Né? Então, temos aqui a pressão causada pela coluna do primeiro fluido, né? A pressão causada pelo segundo, pressão causada pelo terceiro, e assim nós podemos calcular por partes e somar, né, cada, né, fator, né, desta equação. Encontraremos então a pressão resultante no fundo desse recipiente, por exemplo. Então a pressão 1 é dada pela pressão atmosférica mais as suas partes relativas aos fluidos 1, 2 e 3. E também, né, uma aplicação interessante do uso do manômetro é o cálculo da variação de pressão em uma seção de escoamento. Então, por exemplo, temos aqui um escoamento, né, uma tubulação com um escoamento. Então, o fluido ele escoa da esquerda para a direita. Nós sabemos, né, e vamos entender melhor, que em um escoamento interno, a pressão ela tende a diminuir. Então, a pressão é sempre maior aqui e menor, né, numa região subsequente. Então, através da medição da pressão estática nessa posição e da pressão estática nessa posição, a diferença entre elas pode ser medida através de um manômetro. Então, né, a diferença de altura desse manômetro nos dará a diferença de pressão, e com a diferença de pressão e com alguns conhecimentos que nós teremos mais adiante, né, em escoamentos internos, nós estaremos aptos a calcular a variação de pressão e aí calcular também a vazão desse escoamento. É muito interessante isso aí. Por exemplo, né, pela forma, pessoal, que nós medimos essas pressões, como é uma medição lateral, nós estamos medindo aqui, né, a pressão estática, né? Não tem nenhuma interferência do escoamento em si, de moléculas de escoamento se chocando contra esse orifício, por exemplo. Então é isso aqui chamamos de pressão estática. Então a pressão estática P1, né, podemos chamar aqui a pressão
neste ponto, P1, mais a pressão estática, né, da região ρ1 vezes G vezes a altura A mais H, então seria a pressão relativa a essa coluna, lembrando que as medidas são sempre verticais. Então, aqui, ó, basicamente, né, esta altura aqui. Certo? Menos a pressão causada por esta coluna, menos a pressão causada por esta coluna, é igual a pressão 2. Certo? Então, reorganizando, né, podemos escrever P1 menos P2 é igual a ρ2 menos ρ1 vezes G vezes H. Então, ao calcularmos essa variação de altura aqui, conhecendo os dois fluidos, nós podemos calcular a diferença de pressão. Se um fluido que estiver escoando for gás, um determinado gás, como por exemplo ar, teremos que o ρ do líquido, né, do manômetro, vai ser muito maior do que o ρ, né, do fluido, do gás, recirculando aí nessa tubulação. Então, podemos considerar aqui essa diferença, o ρ1, como, né, algo ignorado. Então, essa diferença de pressão é simplesmente o ρ2 vezes a gravidade vezes essa diferença de altura aqui. Né? Ainda nessa linha, nós, né, temos aqui um manômetro bem interessante, que é o manômetro de Bourdon. Neste manômetro, já mais moderno, nós temos aqui um mecanismo. Eu vou explicar bem rapidamente sobre esse mecanismo, tá, pessoal? Não é o foco da nossa aula. Então, nesse mecanismo, nós temos aqui uma tubulação interna, né, que dá acesso ao fluido cuja pressão está sendo medida. Esse fluido, então, ele, né, preenche toda essa cavidade. E com base, dependendo da pressão desse fluido, aqui nós temos uma película, uma região deformável, onde esse fluido vai empurrar esse mecanismo. Empurrando esse mecanismo, há uma tendência à rotação em torno desse pivô. Com essa rotação, nós movemos essa engrenagem, e essa engrenagem está acoplada ao ponteiro que mede a pressão. Então, nós fixamos, né, aqui a tubulação, né, a válvula aqui da tubulação, cuja pressão vai ser medida, e nós vamos ler a pressão através desse ponteiro. Então, aqui, ó, a escala desse manômetro aqui em bar vai de 0 a 60 bar. E temos manômetros mais modernos, como os transdutores de pressão, onde, através de um efeito elétrico, nós podemos, né, calcular essa pressão. Então, é um equipamento como este aqui, está até cortado aqui, mas é um equipamento como este. Aqui é acoplado, né, o vaso alta pressão, que nós vamos medir, né, então a tubulação vai ser, né, acoplada. Aqui é uma saída para os dados a serem, né, estudados. Então vai sair uma série de dados relativos, né, a variáveis elétricas, como por exemplo resistência elétrica, né, de um componente aqui chamado strain gauge. Nessa figura aqui nós podemos ver esse transdutor de pressão, né? Ele já está com um corte aqui, onde aqui, ó, A é o conector, né? B, então B é a proteção, né, a proteção do equipamento. C é o que chamamos de strain gauge, onde, né, por exemplo, uma película que, quando deformada, ela muda suas propriedades elétricas. Então, por exemplo, vamos supor que existe aqui uma película, ela separa duas cavidades, cavidade A e a cavidade B, e vamos supor que a pressão na cavidade A é maior que a pressão na cavidade B. Então, essa película ela vai se deformar. Com a sua deformação, sua resistência elétrica é modificada. E ao medirmos essa resistência elétrica, então teremos, né, um indicativo da pressão em A, ou então da diferença de pressão de A e B. E com esse indicativo e uma boa calibração, nós podemos então mensurar qual pressão está sendo medida. Perfeito? Então, aqui. Outro dispositivo interessante ainda nesse tocante, nessa linha, é o barômetro de Torricelli, onde, né, há muitos anos, Torricelli conseguiu traduzir a pressão atmosférica através de coluna de um fluido, por exemplo, coluna de mercúrio. Como que foi feito esse dispositivo? Então, temos aqui um recipiente preenchido, por exemplo, com mercúrio, uma superfície livre do mercúrio em contato com a pressão atmosférica. Então, a pressão nessa superfície é a pressão atmosférica. Um tubo, né, um tubo aqui, né,
que possui até uma certa altura mercúrio e aqui no restante da cavidade vácuo. A pressão aqui pode ser considerada nula, né? Então essa altura aqui, ela é relativa ao peso imposto pela gravidade, pela pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica é igual à pressão exercida por essa coluna de fluido. Então nós conseguimos traduzir a pressão atmosférica como coluna de fluido. Por exemplo, a pressão atmosférica é igual a X milímetros de mercúrio. Certo? Então, perfeito. Então ele encontrou que essa pressão atmosférica é relativa a 760 milímetros de mercúrio. Né? Então, uma unidade de pressão utilizada com frequência é a atmosfera padrão, que é definida como a pressão produzida por uma coluna de mercúrio com 760 milímetros de altura. Né? E a temperatura, uma padronização, tá, pessoal? Para alcançarmos esta altura, precisamos de uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, a pressão atmosférica em uma localidade é simplesmente o peso do ar acima daquela localidade. Obviamente, essa coluna é algo padronizado. Se mudarmos a posição da medição, a chance de haver uma variação dessa altura é grande, porque em cada região tanto a gravidade e a pressão pode ser diferente. Bem, pessoal, então essa foi uma aula curta, apenas para a gente finalizar esse tópico de fluidostática. E eu deixo duas questões aqui interessantes, né? Para vocês refletirem. Então, vamos supor que você está, né, no nível do mar. Está na praia, está no nível do mar, vai lá, né, você alugou uma casa e vai cozinhar um feijão. Não, cozinhar alguma coisa, né? Certo, então você leva um tempo para isso. Agora, vamos supor que você vai cozinhar o mesmo ingrediente numa pressão, né, não pressão, mas uma altitude maior, como por exemplo, né, aqui em Minas Gerais, onde eu estou, onde a gente está aqui, uma altitude em torno de 800 metros acima da altitude do mar. E aí, esse processo de cozimento, ele vai levar mais tempo ou menos tempo para acontecer? Basicamente, essa pergunta é em relação à pressão. A pressão no nível do mar é maior ou menor do que a pressão aqui onde eu estou? E outra questão, um motor de automóvel 2.0, por exemplo, funcionará com o mesmo desempenho nessas duas posições? Sim ou não e por quê? Então eu deixo essas questões para vocês. Agradeço pela atenção em mais uma aula. Grande abraço.